Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Não sei em que momento você vai estar acessando esse vídeo, essa reflexão, que nesse mês a gente está, vamos dizer, subindo a montanha, fazendo as reflexões, nossas reflexões no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, com esses vídeos, em paralelo de Ser é o Bastante, do livro do Carlos Queiroz, o pastor. E hoje a gente vai meditar na justiça do discípulo, ou aqueles que têm fome e sede de justiça. Esse é o tema hoje. Eu queria fazer algumas incursões com você, convidar você a meditar e a mergulhar nesse tempo em que a gente vive, e num tema que é tão relevante para nós como discípulos e discípulas de Jesus. Algo que diz ao nosso tempo das injustiças que a gente vive, das injustiças sistêmicas, econômicas, sociais, pessoais. E eu acredito que a justiça, os discípulos que têm fome e sede de justiça, tenha algo a dizer a respeito disso, que o discipulado de Jesus, que o reino de Deus que chegou a nós, tem algo a responder a respeito disso. Aqui, primeiramente, Jesus escrevendo a característica, ou melhor, o conjunto de alguns valores de ética do ser do discípulo, né, que tem a ver com a realidade do ser do discípulo, de como o discípulo se manifesta, de como o discípulo vive, tem a ver com essa fome e sede de justiça. É interessante a gente notar que Jesus vai construindo algo, e posteriormente Mateus também, nos outros evangelhos, vai dizer que a justiça dos discípulos tinham que superar as justiças dos fariseus nesses tempos. E por outro lado também ele dizia que cuidado para praticar a justiça de vocês com o intuito de serem vistos. Jesus vai descrevendo uma forma de justiça, ou da fome e sede de justiça, que não tem a ver com uma justiça própria, com uma justiça que visa beneficiar a si mesmo. Porque nesses termos os religiosos faziam para serem vistos, faziam porque a justiça feita, a prática da justiça, ou melhor, da tzedakah, que eles diziam, né, do tzadik, para se tornar um tzadik, na tradição de Israel, era dar esmola ao pobre, era fazer caridades. E isso, eles criam que quanto mais praticava-se isso, quanto mais se praticava tzedakah, a justiça, mais justos, mais sadiques eles se tornavam. Essa era uma compreensão bem rasa, falando para vocês, daquilo que era o termo justiça ali nos religiosos. Mas, ao mesmo tempo, você vê nos fariseus uma justiça mais legalista, mais voltada para si própria, punitiva, nesses aspectos. E nisso, a justiça dos discípulos precisam se distinguir, se diferenciar da justiça dos fariseus. Esse é um ponto. E aí que entra a questão da justiça dos discípulos, a fome e sede de justiça em que a gente anseia. Porque, ao mesmo tempo, a gente precisa notar que o cenário em que Jesus está falando para os discípulos é um cenário ocupado por Roma. Os pobres, os que choram, também são esses que são oprimidos por Roma, por essa força opressora de Roma. E que o reino dos céus chegou. Jesus, quando sobe ao monte para falar com seus discípulos, começa a falar da vida dos discípulos, da manifestação da vida dos discípulos. E aqui que é o interessante, do que se difere. Nós somos injustos por natureza. Nós somos injustos. E nesse aspecto, a justiça de Deus se manifesta em Jesus Cristo, em que Jesus, o justo de Deus, o Filho de Deus, nos justifica unicamente pela fé. Não é uma justiça que visa a meritocracia nesses aspectos. Nada temos para entregar a Deus para que cheguemos a Ele. E aí, por isso e por conta disso,
a justiça de Deus se manifesta, em que Deus nos justifica pela fé unicamente em Jesus, não pelo cumprimento da lei. Paulo vai trabalhar essa ideia em Romanos, e isso explicita a graça e a redenção de Deus. Nesse aspecto, a justiça de Deus tem a ver com restauração, uma justiça redentiva, não punitiva, não meritocrática, mas uma justiça que visa plenificar a vida. Uma justiça que plenifica a vida. E nesses aspectos, a gente está dizendo de uma justiça que tem a ver com a nossa relação com Deus. Dizendo nesses termos. Mas também, tratando das relações interhumanas nossas, como que isso se manifesta, visto que Deus nos justifica unicamente pela justiça de Jesus Cristo, que é a sua morte na cruz, a sua entrega total, e nisso está a nossa justiça, que unicamente pela fé Deus nos aceita em Jesus Cristo, que não tem nada a ver com aquilo que a gente pode dar ou oferecer a Deus, porque o Davi, por exemplo, no Salmo 32, vai dizer que feliz é aquele cujos pecados foram perdoados, cuja a justiça não foi imputada. Então, tem a ver com essa dimensão de perdão à justiça de Deus. Ariovaldo Ramos, o pastor, vai dizer que justiça, num conceito básico e amplo, é desfrutar de tudo aquilo que Deus é, de tudo que Deus doa para tudo e para todos. E aí, nesses termos, entra a vivência nossa como discípulos, eu acredito. Porque a fome e sede por justiça nossa é a fome e sede pelo reino dos céus. Para que todas as pessoas tenham condições de estabelecer suas vidas pelo mínimo daquilo que nós falamos de direito. Isso é um mínimo. Para que as pessoas tenham dignidades. Se naquele tempo Roma oprimia e privava as pessoas das questões comuns da vida, dos direitos comuns à vida, hoje, em nossa sociedade, ainda que a gente fala muito sobre direitos humanos, e que é uma pauta muito alta e para nós muito cara também, a gente precisa lutar. Ou pelo menos ter fome e sede de justiça, para que as pessoas não sejam aviltadas, para que as pessoas não sejam exploradas, para que as pessoas não sejam contadas como simplesmente números na sociedade, mas elas tenham plenas condições de serem e existirem como imagem e semelhança de Deus, de desfrutarem de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Deus tem doado para tudo e para todos. Logo, a gente se une a todos os nossos irmãos profetas, ou nossos irmãos históricos, os profetas, que por conta desse ímpeto, né, dessa força pulsante que vem do corações, que nasce no corações dele, vindo de Deus, são uma profecia contra toda e qualquer tipo de tirania da época, e também uma voz que denuncia todas as tiranias, que denuncia todas as opressões, ao mesmo tempo que diz, esta não é a vontade de Deus. E assim como maltrataram os profetas, assim também, acredito, sermos nós, quando nossas vozes se levantam. Ter fome e sede de justiça também é um levante profético, que nos une aos nossos irmãos profetas, que lutam por estruturas mais igualitárias em nossa sociedade, que lutam para que outras pessoas tenham vozes, para que outras pessoas não sejam esquecidas, para que a cidade não se torne um centro comercial unicamente de negócios, onde pessoas são exploradas e onde o lucro é buscado a qualquer e todo custo, a todo preço, custando caro demais as vidas humanas. Então, nesse aspecto, ter fome e sede de justiça é também resgatar o anúncio profético, se unir aos nossos irmãos históricos, os profetas, e sermos vozes que durante o caminho e durante a caminhada vai tendo fome e sede de justiça, para que pessoas tenham plenas condições de dignidade, mas essas todas em Jesus Cristo, de pessoas que podem
desfrutar de tudo aquilo que Deus é, de um Pai amoroso e cuidadoso, para que elas não vejam as injustiças do mundo como algo de que Deus faz tudo o que acontece no mundo. Não. Deus é totalmente outro. Deus é Pai amoroso, Deus é cuidadoso, Deus não é esse monstro impessoal que beneficia algumas pessoas em detrimento das outras. A Bíblia, se a gente for recorrer, a gente vai ver em Tiago, por exemplo, que tem essa voz também contra as injustiças, em certo modo, vai falar que Deus não demonstra favoritismo a ninguém. Então, acredito que o ser do discípulo, o ser que caracteriza a nossa caminhada, é um ser para que a vida seja planificada. É uma fome e sede de justiça que nasce no nosso coração contra todas as injustiças da terra. Porque a gente sabe que no reino de Deus vai vir planificada novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E eu queria terminar com vocês lendo uma frase ou um trecho desse livro do Dietrich Bonhoeffer, do Discipulado, que é também em cima desse texto que a gente está lendo, e ele diz assim, sobre esse termo dos bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele diz assim: os seguidores de Jesus sentem fome e sede ao longo do caminho, anseiam pelo perdão de todos os pecados e por renovação completa, pela renovação da terra e pela justiça completa de Deus. Ou seja, o anseio nosso pelo caminho é para que tudo seja transformado, tudo seja redimido. E isso já deu seus sinais na vida de Jesus, e agora, porque estamos em Jesus Cristo, a gente sinaliza a nova vivência, o novo mundo, o novo tempo que chegou a nós, tempo do reino de Deus. E discípulos e discípulas de Jesus são comprometidos com tudo aquilo que Deus se compromete no mundo. E Deus está renovando o mundo. E está dando a nós uma cidade onde habita a justiça plena de todas as coisas. E enquanto a gente vive aqui, a gente se une aos nossos irmãos profetas, sendo vozes que denunciam as injustiças como fruto desse anseio que nós temos e pela essa fome que nasce constantemente em nossos corações, fome e sede de justiça. E que assim pessoas possam ser incluídas, sejam percebidas, sejam contadas como gente, como pessoas à imagem e semelhança de Deus. E nisso a gente vai sendo vozes que ecoam pela cidade, aonde nós estamos, denunciando as injustiças, pela fome e sede de justiça que tem brotado e que nasce do coração dos discípulos e discípulas de Jesus. Que Deus nos conduza e que nós sejamos conduzidos por Ele, pelo caminho onde nós estamos a enxergar as injustiças do mundo e sermos vozes proféticas para anunciar que o reino de Deus chegou e ninguém pode ficar de fora e que todos têm plenas condições de receber de tudo aquilo que Deus é e de tudo aquilo que Ele tem doado para todos e todas. Tanta coisa para falar.